E o primeiro fim de semana do outono tem sido marcado por contrastes pelo país. Enquanto algumas regiões seguem com tempo firme, outras têm alertas de fortes temporais. Vamos saber então como vai ficar o domingo com Marco Antônio Mendes, que vem para cá para trazer mais detalhes para a gente sobre o tempo. Muita gente querendo saber como fica o restinho aí do fim de semana. Marco, muito boa noite para você. Clarissa, boa noite para você que acompanha a gente. Clarissa, a gente começou o outono, mas é basicamente como se a gente estivesse no verão ainda, né? Temperaturas elevadas, a gente está com aquele combo ainda de verão. Umidade, temperaturas elevadas, temporais ali no meio da tarde também, mas é justamente isso também que vai continuar acontecendo amanhã. E apesar da gente já ter entrado nesse outono, né, a atmosfera, ela de certa forma continua a demorar para responder. Por isso a gente segue com essas características de verão. Vamos dar uma olhada na nossa imagem de satélite para a gente poder entender o que está acontecendo pelo Brasil. Temos alguns sistemas que estão trabalhando nesse momento. Entre o norte e o nordeste, a gente tem a influência da ZECIT, que é a zona de convergência intertropical. Ela continua atuando bastante forte, é justamente ela que vem provocando chuvas volumosas na região já há semanas. No sudeste, aqui na costa, no oceano, a gente tem influência de uma baixa pressão, que está fazendo com que o Espírito Santo e Minas Gerais tenham um tempo bem estável. Só que as chuvas, que já estão caindo já há alguns dias, começam a perder força a partir de amanhã. No sul, a gente vê o avanço de uma frente fria. Inclusive, o tempo hoje virou em algumas regiões do Rio Grande do Sul e amanhã vai continuar assim também. É sobre essa frente fria que eu quero detalhar o que vai acontecer a partir de amanhã também, porque amanhã o dia já vai começar nublado nos 3 estados da região. Inclusive, tem alerta de temporais com volumes bem elevados, com ventos bastante intensos também, e as temperaturas, apesar dessa condição, vão continuar com aquela sensação de tempo bastante abafado. Chove amanhã também em grande parte do Brasil. Nessas áreas que a gente vê aqui em verde escuro, as chuvas vêm um pouco mais fortes, enquanto nas áreas que a gente vê em verde um pouco mais claro, são aquelas pancadas mais isoladas, aquelas chuvas um pouco mais passageiras que podem se formar ao longo do dia. Tempo firme mesmo, onde a gente vê aqui em amarelo no mapa, com boa parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, da Bahia ao interior do Pernambuco e também em áreas aqui do Amazonas e também Roraima, Clarissa. Agora, Marco, a gente está vindo aí de um período de muitos acontecimentos relacionados ao clima atingindo várias regiões do país. Mudamos então para o outono. O que a gente pode ter de percepção aí de mudança neste ano em relação a esse tipo de grande evento, por exemplo? Pois é, Clarissa, vamos ter algumas mudanças aí, um outono que segue relativamente diferente em relação a anos anteriores, porque nesse ano a gente vai ter temperaturas levemente mais elevadas do que anos anteriores. A gente tem influência aí dos oceanos que estão um pouco mais quentes também, um El Niño que está para se formar, então a gente vai ter um outono um pouco diferente. Mas antes da gente detalhar essa questão também, eu quero informar para vocês sobre a questão de como é que fica as capitais amanhã, porque esse calor vai continuar. Olha só o que a gente tem preparado aqui de temperaturas máximas para amanhã. Olha só, todo o Brasil com temperaturas muito elevadas. A mais fresquinha aqui vai ser Brasília com 27 graus de máxima. Então, Curitiba amanhã vai estar com 31 graus. Esse 31 graus em Curitiba significa aquela condição pré-frontal, né? Que é quando esquenta antes da chegada de uma frente fria. Salvador e Recife com 30 graus, Belém com 32 e Manaus com 34 graus. São Paulo, gente, vai ter tempo firme e calor nesses próximos dias, tá? Pelo menos até o meio da semana a gente vê temperaturas aqui na casa dos 30 graus e sem chance de chuva. Já no Rio de Janeiro, basicamente a mesma condição, o sol vai aparecendo todos os dias aqui, tempo bem estável, temperaturas entre 31 e 32 graus. Bom, e como a Clarice estava falando sobre essa questão do outono, vamos detalhar então exatamente o que vai acontecer nessa estação. Olha só como o mapa do Brasil está indicando aqui, cores um pouco mais fortes, um pouco mais rosa, indicando que a gente vai ter essa mudança no padrão de temperaturas no país. As temperaturas vão ficar mais elevadas em relação à média. Significa que vamos ter aí uma tendência de um outono menos frio em relação
ao ano passado, também temperaturas um pouco mais elevadas. Vamos ver na próxima tela também os destaques que a gente tem para essa próxima estação. Ó, o Sudeste e o Centro-Oeste vão ter chuvas pelo menos até o mês de abril ainda. Isso acaba sendo muito bom para a possibilidade aí dos reservatórios. Nordeste e Sul terão chuvas acima da média. Temperaturas começam a cair ali no fim de abril. Eu não sei se você gosta do frio ou do calor. Sou do calor. Gosta do calor? Eu sou do calorão. Eu morei, foram 6 anos de Brasília, que todo mundo reclamava do clima de Brasília e eu adorava, só não gostava dos meses que chove. Eu gostava daquele solzão, vai clima continuar seco. assim. Porque aquelas pessoas que gostam do frio, Clarissa, vão ter que esperar um pouquinho. O frio, aquele mais intenso, só no fim de maio, viu? Marco Antônio Você fica aí com o seu calor, por enquanto. Muito obrigada por esse giro aqui pra gente. Obrigada, Marco. Até a próxima. Boa noite.